Oi, gente, esse aqui é o TechMeCast, o seu podcast sobre o mercado de tecnologia. Eu sou Helena Berto e hoje a gente vai falar do assunto do momento: inteligência artificial e o mercado de trabalho. E eu não sou o Pedro Trusco, na verdade eu sou um vídeo gerado por inteligência artificial utilizando a voz do Pedro. Na verdade eu tô aqui mesmo porque eu quero participar dessa conversa. Muito bom. E para apresentar o nosso entrevistado de hoje, na verdade eu pedi para uma inteligência artificial fazer uma apresentação dele. Vamos lá, Henrique Cordeiro Florido é um executivo que faz mágica com IA e inovação, liderando transformações digitais na Minsight. Com um toque especial em SAP, automação e computação em nuvem, ele transforma desafios complexos em soluções brilhantes. Fala comigo, Henrique. A IA acertou? Acertou. E muito bem. Olha Prazer só. estar aqui com vocês, pessoal. Prazer é nosso. Bem, para começar, eu queria pedir também para você falar um pouquinho de você e da Minsight. Excelente. Então, como tu bem acertou, eu sou o diretor de dados e inteligência artificial da Minsight. Minsight é uma empresa do grupo Indra. Nós somos focados em consultoria tecnológica, integração de serviços. Nossa especialidade é pegar problemas complexos dos clientes e transformar em soluções de valor. Então, a gente tem um portfólio super amplo, que vai desde integração de dados até aplicação de inteligência artificial. Legal. E hoje em dia só se fala nisso, né? Inteligência artificial para cá, IA generativa para lá, nananã. Mas eu fiquei com uma dúvida muito principiante que é: existe uma IA que não é generativa? Existe há muito tempo. A gente está falando do campo da IA que vai desde 1950, com os primeiros estudos de inteligência artificial. Desde 50? 50. Se você viu aquele filme do Turing, que fala da enigma, que quebra, aquilo foi o princípio da inteligência artificial. O Turing é um dos pais fundadores da IA. E você tem aí um campo super vasto, que vai desde detecção de fraude, detecção de anomalias, previsão, classificação. Toda a ligação que você recebe do teu banco, por exemplo, falando que você tem uma transação suspeita, aquilo é uma IA. Ou quando você tem uma recomendação de um filme, na Netflix também é uma aplicação de IA. A IA generativa ela é um campo super recente, mas a gente tem muita história dentro desse campo de estudo. E a generativa é a que gera conteúdo. Isso. E a generativa, ela saiu de uma pesquisa de dentro da Google, onde estava estudando como transformar o conceito de processamento de linguagem natural, que é um outro campo da IA. E aí se chegou em uma aplicação que conseguia lidar com grandes volumes de treinamento com respostas muito assertivas. E ela gera não só texto, e a generativa pode gerar texto, pode gerar imagem, pode gerar até música. Entendi. E esse mercado tem crescido exponencialmente, né? Só em 2023 foram mais de 250 milhões de pessoas usando a inteligência artificial. Quais você acha que são as principais tendências da IA generativa? Se bem que essa eu acho que eu sei responder, que é meme, né? Com certeza, é um campo super vasto e vai ser a tendência do futuro. Mas a tua resposta ela vai numa linha muito interessante, porque geração de imagem e conectar isso com a realidade está sendo a tendência mais forte que você tem dentro de IA generativa. É a hiperpersonalização. Cada vez mais nós vamos experimentar agentes, seja agente que vai te atender ou um agente que vai estar embarcado em uma aplicação, que vai gerar um conteúdo super personalizado para ti. E se você estiver usando uma rede social, vai gerar os seus memes hiperpersonalizados para você também. Mas tem uma tendência que são os agentes multimodais. É aquele que pode lidar com diferentes tipos de geração de conteúdo. E um outro tema super importante agora também é como a gente conecta a IA generativa a outras aplicações de negócio, tornando aí o conteúdo da IA como um copiloto para quem está operando um sistema ERP, está operando um CRM, ou uma aplicação até de varejo na ponta ali no comércio. Legal. E esse aumento, né, do número de pessoas usando IA me faz pensar que a gente teve uma mudança muito rápida de mentalidade também. Há pouco tempo atrás, um pouco mais de um ano, as pessoas estavam em pânico, achando que iam perder o emprego para IA. E agora está todo mundo usando, né? E aproveitando esse recurso, quais você acha que são os próximos passos da nossa relação com a inteligência artificial? Eu vejo que a gente vai passar por uma democratização muito rápida desse uso de IA. Porque é a primeira vez, desde que a gente começou a ter aplicações de inteligência artificial, que ela está na ponta, que ela está na mão do usuário, disponível e de fácil acesso.
Então, hoje, para você ter uma aplicação que faz uma previsão de ciclo de vendas, você não precisa fazer linhas e linhas de códigos ou volumes massivos de dados para fazer aquele treinamento. Existem ferramentas com pouquíssimo código ou nenhum código, você consegue fazer isso acontecer. Mas a gente vai experimentar também uma mudança de como as pessoas vão ser treinadas e inseridas no mercado de trabalho. Porque hoje, a grande diferença não é se você conhece ou não conhece IA. A grande diferença é se você consegue utilizar a IA para o teu ambiente de trabalho e não necessariamente se você é programador. Se você tem uma ferramenta que consegue te apoiar a desenvolver a sua atividade fim. Não, então quer dizer que quem estiver dominando IA sempre vai passar no TCC, sempre vai conseguir entregar tudo. É isso. Isso, você tocou num tema também muito legal, que é como você muda o ciclo da educação. O que a gente avalia hoje, por exemplo, num TCC? É se o aluno ele decorou ou se ele tem a melhor pesquisa bibliográfica? Será que realmente isso é a melhor forma de avaliação? Verdade. Ele não pode pegar a IA, buscar ali inspiração, buscar bibliografia, mas ter que criar um projeto de vida real, colocar uma aplicação prática, que aquilo a IA não necessariamente vai conseguir produzir por ele. Então, vai passar por uma mudança de paradigma, até como colocamos as avaliações em universidades, como nós fazemos processos seletivos. A grande diferença, na minha visão, é a IA ela vai estar presente no dia a dia em várias esferas. O que vai ser o fator de diferenciação realmente? Se você usa ou não usa bem. E você vai ter aí, a reboque, uma série de outras profissões surgindo, uma série de outras necessidades surgindo. Legal. Inclusive, tem pesquisa mostrando, né, que as áreas que as pessoas mais usam a IA hoje em dia são para aprender coisas, brainstorm de ideia e avaliação de ideia, né? Que faz pensar que provavelmente os setores de educação e os criativos são os que mais vão fazer uso da inteligência artificial. É isso mesmo ou tem outros setores que estão usando Esses bastante? setores eles vão se beneficiar e muito, mas você tem uma série de outras aplicações. Então, vamos pegar, por exemplo, o setor médico. O setor médico, quando você fala de análise de exame, quando você fala de análise de exames que tem imagem, você precisa de um treinamento super vasto e é uma detecção de padrão. Você identificar se há um tumor benigno ou maligno ou se tem algum desvio naquela imagem, você precisa de muitas horas de treinamento e produzir um laudo. Você pode gerar isso muito mais facilmente com a soma de aplicações de análise de imagem e a generativa. Ou quando você fala do setor financeiro, fazer detecção de fraude até otimização de portfólio de investimento. Existe o campo de pesquisa médica que está estudando a hiperpersonalização de medicamento. Você criar um medicamento que é para o Pedro, um medicamento que é específico para aquela doença daquela pessoa. E você pode ter isso muito avançado com IA. E não só IA generativa. Você somando todos esses campos da IA, você chega num resultado super impressionante. Nossa. Então, finalmente, o médico vai prestar atenção, né? Porque muitas vezes eu vou lá, ele nem olha pra mim. Aí, agora sim. Gostei. Chegamos. Mas é meio assustador também, né? Pensar nisso tudo. Afeta o mercado de trabalho enormemente. Como que você acha que é essa afetação? Você tem duas grandes vias aqui quando a gente pensa nesse impacto no mercado de trabalho. Tem todos os benefícios? Sim, existem. Você vai ter uma facilidade a conteúdo, você vai ter profissionais muito mais bem qualificados, você tem uma democratização de todo esse uso de inteligência. Mas você tem questões éticas, você tem questões de viés dessas aplicações, você tem que começar a treinar desde a base o pensamento crítico de quem está sendo inserido no mercado de trabalho para conseguir discernir se o que ela está tendo com IA é ou não é factível para ela aplicar no dia a dia. E como que você vai depois colocar os limitadores? Há questões de, se eu coloco para uma IA a decisão de vida ou morte, ou se eu coloco para a IA uma decisão de recrutar ou não recrutar, você não pode simplesmente tirar o humano do loop. Então você tem que começar a pensar com o processo onde que a IA ela cabe e vai ser um suporte e aonde que o humano ele tem que ser inserido para ter esse fator de racionalização. Tá. E
E tem rolado muito a discussão sobre a regulação do governo, né, da inteligência artificial, um debate bem quente. Você pode explicar um pouco melhor por que o governo tem que regular, o que está nesse debate, o que está em jogo? Acho que é muito bem conhecido hoje as questões de proteção de dados, que é a LGPD. A LGPD ela trata como nós protegemos e controlamos os dados. Só que ela não trata só de dados, ela pode ter decisões, ela pode ter implicações no dia a dia efetivamente. Por que é importante para os governos regulamentarem? Primeiro, chegar numa determinação, que é como que nós vamos explicar os modelos. Se eu treinei o modelo e ele tomou uma determinada decisão, eu tenho que ter condições de explicar por que ele chegou nisso. Segundo ponto é evitar o viés algorítmico. Então, se eu treinei aquele modelo para fazer, por exemplo, uma concessão de crédito, eu não posso ter um viés naquele modelo. E se eu tiver um viés, eu tenho que expurgá-lo. Eu tenho que também determinar o que eu posso colocar numa decisão automatizada e o que eu não posso. Eu não posso colocar numa decisão automatizada, por exemplo, um critério de matrícula de aluno em escola. Isso daí, você pode ter aplicações que auxiliam, mas precisa ser regulamentado. Então, toda essa questão de como tratamos o dado que está suportado na LGPD, mas como nós explicamos, evitamos viés e controlamos o que e o que não se pode colocar IA, é aonde que está o grande cerne dessa discussão. Hoje no Brasil, nós temos uma PL tramitando para essa decisão, mas já temos exemplos no mundo. A gente tem já nos Estados Unidos, na Europa, Inglaterra, China, tratando de toda essa temática de regulação. E como você acha que isso afeta o mercado de trabalho, né? Quais são as profissões que vão desaparecer e as que vão surgir, considerando esse crescimento da IA? Eu vejo muito difícil colocar profissões que vão desaparecer. Eu entendo que vão ter profissões que vão ser modificadas. Então, vamos pegar um exemplo do programador. Existe uma discussão muito grande que o programador ele vai desaparecer. O programador ele tem hoje ferramentas como o GitHub Copilot que ajudam ele a produzir um código mais rápido, com mais qualidade. Ele vai conseguir gerar esse código sozinho? Não. Ele não vai conseguir gerar esse código sozinho. Você pode até instruir algumas aplicações para fazê-lo, mas quando você tem cenários de entender o problema de negócio do cliente, integrar isso com ecossistemas complexos de solução, não é tão simples. Mas eu vejo que vai surgir uma série de outras profissões, como fazer a curadoria de conteúdos. Então, o que eu vou colocar para a IA ser treinada? Outras temáticas como, eu vou ter alguém que vai ter que monitorar todo esse ciclo. Quando o modelo começou a caducar? Quando que eu tenho que fazer aqui alguma inferência? E toda a questão de ética e legalidade vai abrir um campo para pessoas que não são desse métier tecnológico para atuar com IA. Então, você vai ter especialistas em ética e explicabilidade de modelos. Isso no campo do direito, isso no campo da administração e até a gente vai chegar em discussões do campo do fiscal. Então, você tem aí uma evolução das profissões para incorporar também as problemáticas da IA. Você falou aí vários exemplos que a IA é um assistente da profissão, né? Tem caso que pode acontecer da IA ser o chefe? Isso não vejo tão próximo. Bom. Por quê? Você tem toda uma discussão hoje de categorias da IA. Você tem a categoria que é a assistente, você tem aquela categoria que é efetivamente um colega, e você tem aquela categoria que ela está tomando alguma decisão. Você pode delegar alguma responsabilidade para a IA? Não vejo hoje que a gente tem aplicações com esse grau de maturidade. Você tem decisões automatizadas, mas ela não chega no nível de conseguir fazer uma distribuição de tarefas ou tomar a responsabilidade. E por que eu coloco o ceticismo da IA ser o chefe? Grande parte de você estar no controle de uma atividade é você ser responsabilizado por aquela atividade. Quem que é o responsável no caso de um algoritmo de inteligência artificial? É o programador, é quem gerou o dado, é quem hospedou. E aí cai na problemática até de quem é responsável quando você tem um carro autônomo que tem IA. Se aquele carro causar um acidente, você não pode só falar que é do modelo.
Você já começou a tocar até no que eu ia perguntar, que é, além do mercado de trabalho, muitas outras áreas estão sendo afetadas pela IA e pela IA generativa, né? Queria saber se você consegue dar alguns exemplos, trazer uns casos de outras áreas que estão sendo impactadas positiva e negativamente pelo avanço. Perfeito. Posso citar aqui uma questão de administração pública. Hoje, na Minsight, nós temos um caso de uma Secretaria de Economia que nós tratamos todo o processo de isenção de impostos para PCDs com apoio de IA e também colocando IA generativa. Isso gerou o quê? Redução de tempo. Antes, processos que poderiam levar 1, 2 meses, agora são executados em 1 dia, 2 dias. Então, você tem um impacto real dentro da sociedade. Um outro tema foi uma discussão com a Secretaria da Educação do Nordeste, que eles estão aplicando IA generativa para auxiliar os alunos a buscar conteúdos que eles não entenderam em aula. Ou que eles tiveram alguma dificuldade, ele já tem todo o material gravado. Só que era muito difícil buscar isso. Então, com IA generativa, basicamente o aluno dialoga com esse conteúdo e traz ali uma resposta hiperpersonalizada para ele. Só que também tem um lado perverso? Sim. Geração de deepfake, geração e disseminação de notícias falsas. Hoje, com 5 minutos de voz, você consegue gerar um assistente conversacional e ter a resposta como se fosse você. A mesma forma, você consegue gerar uma imagem muito rapidamente. Então, esse lado é o mais complexo hoje que a gente vem trabalhando, que é como evitar disseminação de notícias falsas, criando aplicações como até identificar que um áudio ele é ou não é verdadeiro. De um lado, eu tenho o gerador fazendo a notícia falsa com áudio, eu também consigo usar a IA para entender que aquilo não é verdadeiro e colocar um sinal que, ok, isso daqui é falso. E tem já essas ferramentas para identificar o que é falso? Temos sim. Temos tanto ferramentas comerciais como de uso público. Na Minsight, a gente desenvolveu uma ferramenta que ela faz toda a análise do áudio no espectro dele, se ele tem ruído de fundo que é gerado ou é real, se o tom de voz ele está muito constante ou se ele tem aí realmente as inflexões de uma voz natural. Então, cada empresa que vem trabalhando com esse tema de detecção de notícias vem aprimorando como detectar esses pequenos sinais. Nossa, complicado isso aí. E interessante. E como você acha que isso tudo vai impactar as futuras gerações, né? A formação das pessoas, do jeito de pensar até. Você acha que muda também? Muda e muda muito. Eu acho que nós tivemos essa discussão na nossa geração com a internet. Ficava muito ali nas pautas pedagógicas da dependência da internet, a dependência tecnológica, o tempo em tela. Hoje, a gente vai passar pela mesma questão, mas vai ser qual que é o grau de acesso à informação e como você realmente ensina a criança ou adolescente que está no ciclo de educação a usar melhor essa ferramenta. É inescapável. Você não tem como limitar o uso de uma ferramenta como um ChatGPT ou um Gemini. De alguma forma, ele vai utilizar aquilo no dia a dia. Eu tive há algumas semanas conversando com um professor de uma universidade federal que ele me comentava a seguinte situação. Quando eu estou passando um exercício para os meus alunos, eles vão no ChatGPT e pedem variações do meu exercício e depois me desafiam. Fala, mas e se eu mudar essa variável aqui no problema, professor? O ChatGPT falou para mim que a resposta é diferente. Então, vai mudar não só como a gente forma os currículos, mas também como que preparamos os professores para lidar com isso. Não vejo escapando, é acomodar e pensar em formas de tratar o melhor com essa tecnologia. Tá. E para quem está ingressando no mercado de trabalho, precisa saber usar IA dentro da sua área hoje em dia? Precisa, mas não precisa necessariamente saber programar. Entender que ferramentas que tem dentro do campo de trabalho, se você é da área médica, se você tem uma ferramenta de análise de imagem, se você é do jornalismo, ferramentas que te ajudam a redigir um texto. Então, entender qual que são as ferramentas que existem, como você incorpora isso no seu dia a dia. Mas existem duas características que são super relevantes aqui, independente da profissão. Primeiro, ter esse pensamento crítico e desenvolver esse pensamento crítico sobre o que eu posso, o que eu não posso fazer com a inteligência artificial. E um segundo tema é que não vamos escapar de ter que ter uma literacia de dados. Entender como que eu trabalho com grandes volumes de informação para conseguir incorporar dentro do meu dia a dia.
Então, para quem quer trabalhar com inteligência artificial, você vê que caminho seria o quê? Estudar tecnologia da informação, ser inteligente, ser artificial? Não precisa ser artificial, mas para começar na carreira de inteligência artificial, você tem várias portas. O caminho mais tradicional são os cursos de ciência ou engenharia da computação, e você vai passando por uma série de especializações. Mas todos os hiperescaladores, aquelas empresas como Google, Microsoft, Amazon, possuem cursos gratuitos de iniciação. Você pode começar uma carreira já entendendo essa mecânica. Há uma constante em todas as áreas da IA, que é aprender programação. Então, principalmente Python é uma linguagem que é extremamente utilizada dentro dessas aplicações. Então, o caminho passa por isso. Legal. E, bem, a gente está chegando perto do fim. Eu queria pedir para você um top 3, assim. Quais são as 3 ferramentas de IA generativa que você mais usa no seu dia a dia e por quê? Vamos lá. Eu uso muito o ChatGPT, muito na questão de pesquisa de material relacionado, brainstorming de ideias. Se tem algum tema que eu não conheço tão profundamente, utilizo ali para começar minha pesquisa. Eu gero meus próprios GPTs, isso é uma questão que muitas pessoas não sabem, mas você pode criar dentro do GPT chats com propósitos específicos. Como assim? Nossa, Então, conta mais. Você pode criar, por exemplo, um chat dentro do chat GPT para ele te resumir conteúdos. Então, a função dele, você instrui para, sempre que eu te passar uma pergunta, me resuma este tópico e me traga a referência de onde você resumiu. Ou me gere um GPT para me auxiliar a cozinhar. Sempre que eu te perguntar X ingredientes, você me fala o que eu posso cozinhar com esses ingredientes. É muito útil quando você está com a geladeira vazia. Meu Deus. Eu também uso muito aí ferramentas, já num lado mais criativo, de criação de música. Existe uma plataforma chamada Suno, que ela é super interessante, que você consegue criar música com prompt. Então você escreve, eu quero criar uma música que misture estes instrumentos com este ritmo, e ela gera isso para ti. Você pode incluir sua letra, você pode omitir a letra, fazer só uma música instrumental. É bem legal quando você está naquele momento da caixinha do nada, para criar a sua música ali sem ter que tirar os seus instrumentos do armário. Meu Deus. Ótimo. E hoje a gente tem uma ferramenta que se chama GitHub Copilot. Ela é uma Desculpa? GitHub Copilot. Uhum. GitHub Copilot é uma ferramenta que te ajuda a desenvolver, a programar. Então, muitas vezes, tem alguma reunião com o cliente, eu estou interagindo com alguém, tenho alguma ideia, eu faço um pequeno protótipo e, como já fazem muitos anos que eu não programo ativamente, a ferramenta me ajuda muito a desenvolver um pequeno código para conseguir pôr a minha ideia ali materializada. Tipo, se eu tive uma ideia de um aplicativo que agora eu vou lá, ele me ajuda, eu faço um Isso. protótipozinho? Exatamente. A gente vai ficar rico. Olha, A gente vai ficar rico. tem como, hein? Legal. Bem, e acho que para finalizar, né, eu queria que você indicasse um livro, uma leitura para quem está tentando entrar nessa área de trabalho. Legal. Posso indicar 2? Pode. Legal. Então, o primeiro que eu vou indicar é um livro do Kai-Fu Lee. Ele se chama As Potências da Inteligência Artificial. Kai-Fu Lee, ele foi da Google, foi da Microsoft. E ele conta um pouco como que essa mecânica de a economia da IA e principalmente qual que é o caso China e as diferenças que a gente tem aqui para Estados Unidos, Europa, Brasil. É bem interessante para perceber como que se dá essa dinâmica de mercado. E um segundo livro é o Superinteligência, do Nick Bostrom. Ele não é um livro tão técnico, mas ele traz muito essa consideração ética, como lidar com as problemáticas da IA, e também faz essa separação do que é uma IA estreita, do que é uma IA geral, e também discute um pouco de futuros distópicos, que eu entendo que é importante desmistificar isso e entender do que a gente está falando. Ai, que legal. Bom, e para quem não quiser ler o livro inteiro, pede para a inteligência artificial fazer um resumo para você também, né? Também, funciona. Melhor jeito. Tem alguma coisa diferente, assim, que você tem visto de inteligência artificial, que você gostou muito, assim? Um meme, ou um jeito de criar isso que você gostou ultimamente? Não vou saber te falar, assim, um específico, mas o que me impressiona muito é a velocidade de geração de memes com IA. Se você tem, por exemplo, a queda de uma ginasta nossa nas Olimpíadas, no minuto seguinte você já tem vários memes com IA feitos. Qual a melhor IA para fazer meme?
Vamos lá, DAWI e Midjourney. Você vai conseguir resultados muito bons. Usem. Usem. Façam mais memes, nunca demais. Henrique, muito obrigada pela participação, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Agora a gente já está pronto para mergulhar nesse universo. Vocês aí de casa também esperam que estejam preparadíssimos para usar a inteligência artificial e ficar ricos com a gente. E sigam TecMecast nas redes sociais para saber todas as novidades do mercado da tecnologia. É @TecMeBR no Instagram e no TikTok. E no YouTube é TecMeBrascom. Segue lá. É isso, gente. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.